Agora que a gente já viu o que é o produto escalar ou produto interno, vamos para o módulo 3 para ver outro tipo de produto entre vetores, que é o produto vetorial. Vamos lá. Módulo 3, produto vetorial. Primeira coisa, vamos aprender a denotar produto vetorial. A notação é a seguinte: se a gente tem dois vetores U e V, a gente denota o produto vetorial entre eles desse jeito aqui, U x'inho V, ou então a gente pode denotar desse outro jeito assim. Beleza? O mais comum, que provavelmente vai aparecer na sua prova, vai ser desse jeito aqui, que é mais usado mesmo, tá bom? Agora, sem enrolação, o que é o produto vetorial? O produto vetorial entre dois vetores vai ser um determinante. E como é que eu vou montar a matriz que vai gerar esse determinante pra gente? Do seguinte jeito, eu vou querer fazer o produto vetorial entre U e V, beleza? Então, vou fazer U, x'inho, V. Então, vou fazer o seguinte determinante. Na primeira linha, eu vou colocar os vetores unitários nas direções x, y e z. Então, o vetor unitário na direção x, eu vou chamar de i chapéu. Na direção y, eu vou chamar de j chapéu. E na direção z, eu vou chamar de k chapéu. Beleza? Agora, como eu estou fazendo produto vetorial entre u e v, na segunda linha eu vou colocar esse cara aqui. Vou colocar o u, beleza? No nosso exemplo aqui, o U vale 1, 2, 3. Então, 1, 2, 3. E agora, por último, eu vou colocar o vetorzinho V, que é 1, 0, 2. E é isso, tem que calcular o determinante dessa matriz aqui. Lembra como é que calcula o determinante de uma matriz 3 por 3? Um jeito muito fácil de fazer é o seguinte: a gente vai repetir essas duas primeiras colunas aqui. Então, I, J. Aqui 1, 2, por último 1, 0. E agora a gente vai fazer uns produtos cruzados na diagonal, tá bom? Vamos começar aqui na diagonal principal e nas diagonais paralelas a ela. Vou fazer assim, ó, I chapéu vezes 2 vezes 2. Então, eu vou ter 4I chapéu. Depois, J chapéu vezes 3 vezes 1. Vou ter 3J chapéu. Por último, K chapéu vezes 1 vezes 0 vai dar 0K chapéu. Beleza, agora a gente vai pegar a outra diagonal. Essa diagonalzinha aqui, ó. E as diagonais paralelas a ela, beleza? Então, nosso primeiro produto vai ser 1 vezes 2 vezes K chapéu, 2K chapéu. Depois, I vezes 3 vezes 0 vai dar 0I. E por último, J vezes 1 vezes 2. Vou ter 2J chapéu. Tá, mas a gente fez esses produtos. Quem vai ser o nosso determinante? Bom, o determinante vai ficar assim, ó. Esses caras aqui da diagonal principal, que eu fiz em vermelho, eu vou repetir eles aqui e vou manter o sinal. Então, eu vou ter 4 chapéu, mais 3J chapéu, mais 0K chapéu, mas eu não vou escrever porque é 0, beleza? Agora, os caras da outra diagonal, que estão aqui em azul, eu vou trocar o sinal. Então, aqui está aparecendo 2K, eu vou colocar menos 2K. Aqui está aparecendo 2J, eu não vou escrever o 0 de novo, tá? O 2J eu vou colocar menos 2J. Chapéu. Beleza, agora vamos juntar quem dá para juntar aí. Na direção I, a gente tem 4 chapéus só, então vou só escrever ele aqui de novo. Na direção J, eu tenho 3J chapéu menos 2J chapéu, então eu tenho 1J chapéu. E na direção K, eu só tenho menos 2K chapéu mesmo. Tá bom. Agora, a gente está com isso daqui, mas o que significa isso? Bom, lembra que o I chapéu, J chapéu e K chapéu são os unitários na direção X, Y e Z, nessa ordem, beleza? Então, eu tenho 4 na direção X, 1 na direção Y e menos 2 na direção Z. Um jeito que a gente costuma escrever isso, vou só repetir aqui embaixo, o vetorial V, é o seguinte: 4 no X, 1 no Y, menos 2 no Z, beleza? Esse aqui é o resultado do nosso produto vetorial. E aí a gente já vê de onde sai esse nome, vetorial, né? Porque o resultado dele vai dar pra gente um vetor. Diferente do produto escalar ou produto interno, que o resultado dava pra gente um escalar, um número real, beleza? Tá bom, a gente calculou aqui o produto vetorial entre U e V, fez essa conta toda. Imagina que você está lá na sua prova, calcula isso, e aí você volta na questão e vê que na verdade está pedindo o produto vetorial entre V e U. Pô, você teria que repetir esse cálculo todo aqui, trocando a ordem aqui nessa linha?
Não, você não precisa fazer isso, porque olha só o que acontece. Se eu quisesse o produto vetorial entre V e U, ele vai dar menos o produto vetorial entre U e V. Então, vai ser menos esse vetorzinho aqui que eu achei. Então, o produto vetorial entre V e U daria menos 4, menos 1, 2. Se você quiser fazer para treinar, você vai achar esse resultado aqui, tá bom? Então, aqui a gente calculou esses dois produtos vetoriais, beleza? Tá bom, outra coisa, imagina que você calcula esse produto vetorial todo, faz toda essa conta e no final você acha o vetor nulo. Tem um jeito da gente saber quando o produto vetorial vai dar pra gente um vetor nulo? Tem sim. Um dos casos vai ser quando um desses vetores aqui vai ser o vetor nulo, beleza? Então, o resultado do produto vetorial vai dar o vetor nulo. Outro caso vai ser quando um vetor for múltiplo escalar do outro, quando os vetores forem colineares. Nesse caso, o resultado do produto vetorial também vai dar o vetor nulo. Bom, agora que a gente já sabe calcular produto vetorial, a gente já sabe uns fatos sobre ele, vamos ver os exercícios que podem cair na tua prova. Ó, o primeiro exercício que a gente vai ver é esse daí. A gente quer calcular a área do paralelogramo formado por esses dois vetores U e V que eu botei aí para vocês. Esse exercício aqui costuma aparecer bastante em prova, calcular a área de paralelogramo, então prestem bastante atenção. Primeiro, você pode estar se perguntando aí como é que esses dois vetores vão gerar um paralelogramo. Desse jeito aqui, ó. Eu tenho um vetor U, que eu representei aqui, um vetor V. O que eu faço? Eu traço paralelas a esses dois vetores, ó. Paralelo ao vetor U, paralelo ao vetor V. Consegui formar aqui um paralelogramo, beleza? Mas como é que eu calculo uma área de paralelogramo usando o produto vetorial? Para calcular essa área, a gente vai usar o seguinte. A área desse paralelogramo, vou representar desse jeitinho aqui, vai ser igual ao módulo do produto vetorial, ou a norma, né, do produto vetorial, entre U e V. Beleza? Então, eu tenho que calcular o produto vetorial, vou achar um vetor, e depois eu vou tirar a norma, tirar o módulo desse cara. Beleza? Uma coisa aqui é que eu escrevi U vetorial V, mas você poderia calcular V vetorial U e tirar o módulo. O resultado tem que dar o mesmo, porque a gente vai tirar o módulo, beleza? Tá bom, então vamos lá, vamos calcular U vetorial V. Bom, mesma coisa. Vai ser um determinante. Na primeira linha, os unitários em cada uma das direções. Na segunda linha, eu vou colocar o vetor U, que é o vetor 2, 1, menos 1. Na terceira linha, o vetor V, que é o vetor 5, menos 2 e 1. E aí, calcular esse determinante. Do mesmo jeitinho que a gente fez antes, ó. Repete as duas primeiras colunas. Aqui, 2 e 1. Por último, 5 e menos 2. E agora, fazer aqueles produtos na diagonal, beleza? Vamos começar aqui de novo nessa diagonal principal. A gente vai ter I vezes 1 vezes 1. 1 e chapéu. J chapéu vezes menos 1 vezes menos 5. Menos 5 J chapéu. Por último, K chapéu vezes 2 vezes menos 2. Menos 4 K chapéu. Agora, na outra diagonal, a gente vai ter K chapéu vezes 1 vezes 5. 5K chapéu. I chapéu vezes menos 1 vezes menos 2. 2I chapéu. Por último, J chapéu vezes 2 vezes 1. 2J chapéu. Beleza, agora vamos fazer a nossa continha aí para achar o determinante. Esses caras em vermelho a gente repete. Então, 1I chapéu, menos 5J chapéu, menos 4K chapéu. E esses caras em azul a gente troca o sinal. Então, menos 5K chapéu, menos 2I chapéu, menos 2J chapéu. E aí a gente faz essa continha aqui. Vamos juntar o que dá para juntar. Bom, a gente tem 1I chapéu, menos 2I chapéu vai dar menos 1I chapéu. Menos 5J chapéu, menos 2J chapéu, menos 7J chapéu. E por último, menos 4K chapéu, menos 5K chapéu, menos 9K chapéu. Beleza. Isso daqui é a mesma coisa da gente escrever o seguinte: menos 1, menos 7, menos 9. Menos 1 na direção X, menos 7 na direção Y, menos 9 na direção Z. Se você tivesse feito o contrário, V vetorial U, suas coordenadas aqui iam dar todas positivas, beleza? Mas não é isso que a gente quer não quer o produto vetorial. A gente quer a área do paralelogramo. Então, a gente tem que tirar o módulo desse cara. Então, agora vamos calcular o módulo aqui embaixo. A norma desse vetor U vetorial V. O que vai ser esse cara? Vai ser a raiz quadrada
de cada uma dessas coordenadas ao quadrado e somando todo mundo. Então, eu vou ter menos 1 ao quadrado, mais menos 7 ao quadrado, mais menos 9 ao quadrado. Raiz disso tudo aí, beleza? Se calcula isso daí, você vai achar que vai valer a raiz de 131 unidades de área. Essa é a área do nosso paralelogramo. Outro jeito que a gente teria de resolver essa questão seria usando o seguinte. A gente calculou o produto vetorial aqui desse jeito, porque a gente tinha o vetor U e o vetor V. Mas a gente também poderia ter o módulo do vetor U, o módulo do vetor V e o ângulo θ, que é o ângulo entre esses dois vetores aqui, tá bom? Se a gente tivesse essas informações, a gente poderia usar o seguinte, ó. Vou escrever aqui. A gente poderia usar o seguinte fato. O módulo entre o vetor U e o módulo do produto vetorial entre U e V vai ser igual ao módulo de U vezes o módulo de V vezes o seno do ângulo θ, que é o ângulo entre esses dois vetores U e V, beleza? Essa formulazinha aqui já dá pra gente o módulo do produto vetorial. Então, a gente já teria direto a nossa área do paralelogramo. Mas por que a gente não fez isso nesse caso? Bom, porque aqui a gente só tem o vetor U e o vetor V. A gente até conseguiria calcular o módulo, mas aí ia ficar mais chato calcular o seno do ângulo entre eles, beleza? Mas se a questão desse isso pra vocês, vocês poderiam calcular desse jeito, ia sair mais rápido, tá bom? Vamos ver outro exercício então. Agora, olha só, a gente quer determinar um vetor que seja simultaneamente ortogonal aos vetores U mais 2V e V menos U, sendo que a gente tem o vetor U e o vetor V. Cara, como é que a gente vai fazer isso usando o produto vetorial? Na verdade, isso é uma propriedade do produto vetorial. Quando a gente faz o produto vetorial entre dois vetores, a gente vai ter um vetor que é simultaneamente ortogonal aos dois vetores, melhor dizendo, ao plano formado por esses dois vetores, tá bom? Só que nessa questão aqui você tem que tomar cuidado que ela tenta enganar a gente, olha só. Como eu falei para vocês, o produto vetorial vai dar um vetor que é ortogonal aos dois vetores. Aí você poderia pegar e calcular direto o produto vetorial entre U e V. Mas não é isso que a questão está pedindo. Ela quer um vetor ortogonal a esses dois caras aqui, U mais 2V e V menos U. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é achar esses vetores. Quem é o vetor U mais 2V? Bom, U mais 2V, o vetor U é o vetor menos 3, 2, 0. E eu vou somar isso com 2 vezes o vetor V, que é o vetor 0, menos 1, menos 2. Então, vamos achar esse vetor. Na primeira coordenada vai ficar menos 3 mais 2 vezes 0, menos 3. Na segunda vai ser 2 mais 2 vezes menos 1, vai dar 0. E na última eu vou ter 0 mais 2 vezes menos 2, vai dar menos 4. Beleza, achei o primeiro vetor, agora eu vou achar o segundo, que é V menos U. Quem que é V menos U? Vai ser o vetor V, 0 menos 1 menos 2, menos o vetor U, que é menos 3, 2, 0. Vamos fazer essa continha aqui. 0 menos menos 3 vai dar 3. Menos 1 menos 2 vai dar menos 3. Por último, menos 2 menos 0 vai dar menos 2. Beleza. Agora, como a gente quer um vetor simultaneamente ortogonal a esses dois caras aqui, eu vou calcular o produto vetorial entre esses dois. Então, eu vou fazer o produto vetorial entre U mais 2V e V menos U. Aí surge aquela dúvida de novo. Poderia calcular o produto vetorial entre V menos U e U mais 2V? Poderia, estaria certo também. Só que quando eu fizer essa conta aqui, eu vou achar um vetor e quando você fizer a sua conta, que vai ser o inverso da minha, você vai achar menos o vetor que eu vou achar aqui, beleza? Vocês podem testar aí que vai dar certo. Tem que dar menos o vetor que eu achar aqui. Mas vamos fazer desse jeito aqui. Bom, produto vetorial, de novo, nosso determinante. Na primeira linha, I, J, K. Na segunda linha, o vetor U mais 2V, que é esse cara aqui, menos 3, 0, menos 4. Na terceira linha, o vetor V menos U, que é esse cara aqui, ó, 3, menos 3, menos 2. Agora, repete as duas primeiras colunas. E bora calcular esse determinante aí de novo. Nessa diagonal aqui, a gente vai ter I chapéu vezes 0 vezes menos 2, 0, I chapéu. Aqui, J chapéu vezes menos 4 vezes 3,
vai dar menos 12 J chapéu. E aqui K chapéu vezes menos 3 vezes menos 3 vai dar 9K chapéu positivo. Menos com menos vai dar positivo. Beleza. Agora na outra diagonal. K chapéu vezes 0 vezes 3 vai dar 0K chapéu. I chapéu vezes menos 4 vezes menos 3, desculpa, vai dar 12 I chapéu. Por último, J chapéu vezes menos 3 vezes menos 2 vai dar 6J chapéu positivo. Menos com menos de novo. Beleza. Agora, aquela história. Esses caras aqui eu mantenho o sinal, esses daqui eu troco o sinal. Então, não vou escrever o zero de novo, beleza? Eu vou ter menos 12, J chapéu, mais 9K chapéu, depois menos 12 I chapéu, menos 6 J chapéu. Então, vou escrever aqui embaixo, vou juntar aqui o que dá para juntar. Na direção X eu só tenho menos 12, I chapéu. Na direção Y eu tenho menos 12 J chapéu, menos 6 J chapéu. Então, eu tenho menos 18 J chapéu. Na direção Z, só o K chapéu mesmo, eu tenho 9K chapéu. Tá bom. Agora, escrevendo isso da forma que a gente acha melhor, né, que é com parênteses, a gente está mais acostumado, vai ser menos 12 na direção X, menos 18 na direção Y, 9 na direção Z. Esse vetorzinho aqui, que é o resultado do produto vetorial entre esses dois caras, dá um vetor simultaneamente ortogonal a eles dois, beleza? De novo, se você tivesse feito o contrário aqui, tivesse feito V menos U vetorial 1 mais 2V, você teria achado 12, 18 menos 9. Também é um vetor ortogonal, só que está com sentido contrário do que a gente achou aqui. Também está certo, não tem nenhum problema. Tá bom, vamos ver outra questão agora. Agora a gente quer determinar esse vetorzinho V do R3 que satisfaz essas duas condições aí. Primeiro é que o produto interno com esse cara aqui dá 6, depois o produto vetorial com esse outro cara aqui dá 2 na direção I chapéu, ou seja, 2 na direção X. Aí já complicou, né? Misturou o produto interno com o produto vetorial, mas vamos com calma que a gente vai conseguir fazer essa questão. Bom, primeiro a nossa incógnita é o vetor V que está no R3. Então, eu vou escrever V. As coordenadas dele eu não sei quem são. Eu vou chamar de X, Y e Z. Tá aí um vetor V do R3 qualquer que eu quero achar. Mas eu sei duas coisas sobre esse vetor. Eu sei do produto interno com esse cara aqui e do produto vetorial com esse outro cara. Então, vou começar a primeira condição, que é do produto interno. Bom, o vetor V eu sei que é X, Y, Z. Produto interno com esse vetor aqui. Vamos escrever desse jeito aqui, com as coordenadas, beleza? Eu tenho 3 na direção X, 2 na direção Y e 0 na direção Z. Eu sei que isso daqui vai dar 6. Então, vamos calcular aqui o produto interno. Como é que calcula? Lembra, a gente multiplica a coordenada e soma todo mundo. Então, eu vou ter x vezes 3, 3x, mais 2 vezes y, 2y, mais 0 vezes z. Isso daqui tem que dar 6. Já temos uma equação que relaciona x e y. Tá bom. Agora, eu vou para a segunda condição, que é sobre o nosso produto vetorial. Ele está dizendo que o produto vetorial entre x, y e z, e esse outro vetor aqui, quem é esse cara? Bom, na direção x eu não tenho nada, beleza? Eu não tenho i chapéu, então é 0. Na direção y eu tenho 2 no j chapéu, então é 2. Na direção z eu tenho 3 no k chapéu, vai ser 3. Isso daqui está dando esse vetor, 2 na direção i chapéu, que é a direção x. Então, está dando 2, 0, 0. Bom, vamos calcular então esse produto vetorial aqui em função de x, y e z para ver o que vai dar pra gente. Vamos lá. Esse produto vetorial a gente já sabe como é que é, né? Na primeira linha, I chapéu, J chapéu, K chapéu. Na segunda linha, 0, 2, 3. Desculpa, na segunda linha, X, Y, Z, né? Primeiro cara aqui. Na terceira linha, sim, eu vou colocar o 0, 2, 3. Vou calcular esse determinante. Bom, vou repetir as duas primeiras colunas. E agora aqueles produtos nas diagonais. De novo, olha só, I chapéu vezes Y vezes 3 vai dar 3Y na direção I chapéu. Depois, J chapéu vezes Z vezes 0 vai dar 0. Depois, K chapéu vezes 2
vezes x vezes 2 vai dar 2x na direção K chapéu. Isso aqui é um K, beleza. Agora na outra diagonal, o que a gente vai ter? K chapéu vezes y vezes 0, 0. Y I chapéu vezes Z vezes 2, 2Z na direção I chapéu. Por último, J chapéu vezes X vezes 3, 3x na direção J chapéu. Tá, agora a gente vai escrever quem é esse cara aqui que a gente achou, beleza? Vamos escrever isso aqui do lado. Bom, o que está em vermelho a gente mantém. 3y na direção I chapéu, mais 2x na direção K chapéu. E aqui eu vou trocar o sinal. Então, é menos 2z na direção I chapéu, menos 3x na direção J chapéu. Vou escrever isso aqui embaixo, tá bom? Agora eu vou juntar I chapéu, J chapéu, K chapéu. Bom, I chapéu, eu tenho 3y menos 2z. Na direção I chapéu. No K chapéu, eu tenho 2K chapéu. 2x K chapéu, né, melhor dizendo. 2x, né, K chapéu. E por último, na direção J chapéu, eu tenho só o menos 3x J chapéu. Esse aqui é o resultado do nosso produto vetorial, certo? E a gente viu aqui, foi dado no enunciado, que dá esse vetor aqui, 2, 0, 0. Tá, mas vamos escrever isso daqui desse jeitinho aqui para ficar melhor pra gente. Bom, na direção X, então, vou pegar o I chapéu. Eu tenho 3y, menos 2z. Na direção Y, cuidado, aqui a ordem está ao contrário, beleza? Na direção Y, tem que pegar quem está multiplicando J chapéu, que é o menos 3. Menos 3x, né? E na direção Z, quem está multiplicando K chapéu, que é o 2x. Isso aqui tem que ser igual a 2, 0, 0. Beleza, eu vou fazer aqui do lado, para não confundir a gente. Vou igualar aqui coordenada a coordenada. Então, eu tenho o seguinte, 3y menos 2z tem que ser igual a 2, menos 3x tem que ser igual a 0 e 2x tem que ser igual a 0. Estou aí com esse sistema linear envolvendo x, y e z para resolver. Bom, com relação ao x, pelas duas últimas equações eu consigo concluir que o x tem que ser igual a 0. Beleza. Agora eu tenho x igual a 0 e eu tenho essa equação aqui, que nem aparece o x. Mas, como esse vetor aqui é o x, y, z, então não esquece que eu tenho também essa equação aqui, que eu achei lá no início, tá bom? Então, eu vou pegar o x igual a 0 e substituir aqui. Vou chamar essa equação aqui de asterisco. Vou substituir aqui nela. X igual a 0. Então, eu vou ficar com 3 vezes 0 mais 2y igual a 6. Então, 2y igual a 6. Logo, o y vai ter que ser igual a 3. Beleza? Então, achei o x, achei o y. Agora, eu vou pegar essa equação aqui, o valor de y, substituir aqui, consigo achar o z. Essa equação aqui eu vou chamar de triângulo. Substituindo aqui, eu vou ter 3 vezes o y, que é 3, menos 2z, igual a 2. Então, 9 menos 2z igual a 2. Passando 9 para o outro lado, eu vou ter menos 2z igual a 2 menos 9, que vai dar menos 7. Logo, o z vai ser igual a 7 sobre 2. Então, olha só o que aconteceu. Com essas duas condições aqui, eu consegui achar o valor de x, o valor de y e o valor de z. Então, eu sei quem é o meu vetorzinho x, y, z. É só substituir esses caras aqui nesse vetor e eu consigo achar o que estava pedindo na questão, que é o vetorzinho v. Beleza? Vamos ver outra questão, então. Vamos lá. Bom, nossa outra questão é essa daqui, ó. Os vértices de um triângulo são os pontos A, B e C, e a gente tem as coordenadas desse ponto, e a questão pede para a gente determinar a altura relativa ao vértice B. Cara, você deve estar olhando isso pensando que isso não tem nada a ver com produto vetorial, que eu estou enganando vocês. Bom, mas eu não estou não. Vamos fazer um esboço do que a questão está falando para a gente. Bom, vamos desenhar então um triângulo. Só um esboço mesmo, tá aqui o nosso triângulozinho. Beleza. Eu vou dizer que esse cara aqui é o vértice A, esse aqui é o vértice B e esse aqui é o vértice C, tá bom? E aí eu vou desenhar esse triângulo agora formado por vetores.
Vou fazer aqui o vetor AB, que liga o ponto A ao ponto B, o vetor AC, que liga o ponto A ao ponto C, tá aqui, e o vetor BC, que liga o ponto B ao ponto C, tá aqui. Tá bom. Bom, mas com esse triângulo aqui, com esses vetores, lembra que eu também consigo gerar um paralelogramo, né? Então, olha só, como é que eu faço isso? Eu mostrei para vocês lá no início. Eu traço uma paralela a esse vetor AB e uma paralela a esse vetor BC. Estou aí com um paralelogramo. E a gente sabe como calcula a área de paralelogramo, certo? A área do paralelogramo é só fazer o produto vetorial entre os dois vetores que geram esse paralelogramo, que no caso é o AB e o AC, e tirar o módulo. Tá, mas eu não tenho um paralelogramo aqui, eu tenho um triângulo, certo? Só que repara uma coisa, a área desse triângulo, que é isso daqui, é metade da área do paralelogramo, certo? Então, eu vou escrever isso daqui. A área do meu triângulo é 1/2 da área do paralelogramo. Mas a gente sabe calcular a área do paralelogramo usando o produto vetorial. Isso então vai ser 1/2 do módulo do produto vetorial entre AB e AC, que são os vetores que estão gerando para a gente esse paralelogramo, beleza? Tá, mas não é isso que a questão está falando, ela está falando de altura relativa ao vértice B. Quem que é essa altura relativa ao vértice B? Bom, a altura ela é um segmento que parte de um vértice e é perpendicular ao lado oposto. Se a gente está falando em relação ao vértice B, então ela vai partir aqui do vértice B e ser perpendicular ao lado oposto. Esse cara aqui é a nossa altura relativa ao vértice B, que eu vou chamar de Hzinho, tá bom? Tá, mas a gente também sabe calcular a área do triângulo, usando base e altura, né? A gente consegue escrever que a área do triângulo é igual a base vezes a altura sobre 2. Bom, a base, como a gente está usando essa altura aqui, a base fica sendo o lado AC. Só que o lado AC a gente pode escrever como módulo do vetor AC, certo? A altura é esse Hzinho aqui. Isso tudo aqui dividido por 2. Pô, a gente tem essa fórmula aqui para a área do triângulo, essa outra é a fórmula para a área do triângulo. Cara, é o mesmo triângulo, então essas coisas aqui tem que ser iguais, beleza? Então, eu vou igualar esses dois caras aqui. Então, 1/2 do módulo de AB vezes AC tem que ser igual ao módulo de AC vezes o Hzinho sobre 2. Esse 2 aqui que está dividindo, eu posso cortar dos dois lados. E aí eu consigo escrever o H em função desses caras aqui. Eu consigo escrever que o H vai ser o módulo do produto vetorial entre AB e AC divididos pelo módulo de AC. Beleza, achamos aí uma formulazinha para o nosso H em função do produto vetorial e do módulo do produto AC. Então, vamos calcular esses caras aí agora. Vamos lá. Bom, tá aí pra gente os vértices A, B e C, que foram dados no enunciados, e a gente vai precisar do módulo do produto vetorial entre AB e AC, então a gente vai precisar dos vetores AB e AC, e vamos precisar também do vetor AC, né, que está no nosso denominador da nossa formulazinha. Então, vamos calcular o vetor AB. A gente viu como calcula isso. É só fazer as coordenadas do ponto B menos as coordenadas do ponto A. Então, vou ficar com 3 menos menos 1, 3 mais 1, que vai dar 4, menos 3 menos 2 vai dar menos 5, e por último, 4 menos 4 vai dar 0. E o vetor AC, que eu também preciso? Bom, vetor AC, coordenada do ponto C menos a coordenada do ponto A. Vai ficar menos 1 menos menos 1, menos 1 mais 1 vai dar 0, 6 menos 2 vai dar 4, e 1 menos 3 vai dar menos 3. Beleza, mas lembra que eu também vou precisar do módulo do vetor AC, então vou calcular aqui embaixo direto para me facilitar depois, para eu não esquecer de calcular. Quem vai ser o módulo do AC? Raiz quadrada da soma das componentes, cada uma delas ao quadrado. Então, vou ter 0 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, mais menos 3 ao quadrado. Isso daqui pode fazer a continha que você vai achar que vai dar 5, tá bom? Beleza. Mas o que a gente precisa na fórmula também é do módulo do produto vetorial entre esses dois caras aqui. Então, vamos calcular o produto vetorial entre AB e AC. De novo, podia fazer o contrário, porque a gente vai tirar o módulo, então vai dar o mesmo resultado, tá bom?
Então, quem vai ser esse cara a gente já está cansado de fazer, né? Na primeira linha, os unitários em cada uma das direções. Na segunda linha, o vetor AB, que é o 4 menos 5, 0. Na terceira linha, o AC, que é o 0, 4 menos 3. Agora, repete as duas primeiras colunas. E vamos calcular esse cara aí. Bom, fazemos produtos na diagonal. Aqui eu vou ter I chapéu vezes 5 vezes... I chapéu vezes menos 5 vezes menos 3, 15, I chapéu. Aqui, J chapéu vezes 0 vezes 0, 0. K chapéu vezes 4 vezes 4, 16K chapéu. Beleza. Na outra diagonal, vou ter K chapéu vezes menos 5 vezes 0, 0. I chapéu vezes 0 vezes 4, 0 de novo. J chapéu vezes 4 vezes menos 3, menos 12, J chapéu. E aí, os caras que estão em vermelho a gente repete, mantém o sinal, 15 chapéu mais 16K chapéu. E os caras que estão em azul a gente troca o sinal, então vai ficar mais 12J chapéu. Que vetor é esse daqui? Na direção X eu pego quem está multiplicando o I chapéu, que é 15. Na direção Y eu vou pegar quem multiplica o J chapéu, que é o 12. E na direção Z quem multiplica o K chapéu, que é o 16. Cuidado para não trocar aqui e colocar o 16 só porque aqui ele ficou antes, beleza? É o 12 que vem antes, que é quem está multiplicando o J chapéu. E a gente vai precisar do módulo desse cara aqui, do módulo de AB vetorial AC. Então, a gente vai precisar do módulo do vetor 15, 12, 16. Quem que é esse cara? Raiz quadrada de 15 ao quadrado, mais 12 ao quadrado, mais 16 ao quadrado. Fazendo essa continha aqui, vocês vão achar raiz de 625. Raiz de 625 é 25. Tá bom, substituindo a nossa fórmula que a gente achou antes, era a seguinte, ó. H igual ao módulo do produto vetorial entre AB e AC divididos pelo módulo de AC. Então, quem vai ser H? Esse cara aqui a gente achou 25. Esse cara aqui eu calculei aqui em cima para não esquecer, deu 5. Logo, o H vai ser 5 unidades de comprimento. E achamos quem estava sendo pedido na questão, que era a altura relativa ao vértice B, que a gente chamou de H. E, gente, pelo módulo 3 é isso. Vem aqui embaixo, faz todos os exercícios e a gente se vê de novo no módulo 4.